Há uma falha tectônica na costa nordeste do Japão que produziu o quarto maior terremoto já registrado na história moderna. O pior tsunami da era contemporânea. E um acidente nuclear que redefiniu uma década inteira. Em 15 de maio de 2026, essa mesma falha se moveu novamente. Não em magnitude 9. Desta vez, em magnitude 6,7. Um terremoto poderoso, porém moderado, exatamente no mesmo trecho de costa que a onda de 2011 devastou. Menos de 4 semanas depois de um terremoto ainda maior atingir a mesma fossa tectônica. E esta noite gira em torno de uma única pergunta difícil. Uma pergunta que os dados, honestamente, ainda não conseguem responder. Essa falha está liberando pressão lentamente ou está silenciosamente acumulando algo pior? E um segundo terremoto, do outro lado do Pacífico, está levantando exatamente a mesma questão. Antes de mergulharmos nisso, um aviso rápido. Se você gosta do trabalho que fazemos aqui no Alerta do Cosmos, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder os próximos relatórios e escreva nos comentários de onde você está assistindo hoje. Agora, vamos entrar na história. Parte 1. A falha se moveu novamente. Na sexta-feira, 15 de maio de 2026, o solo tremeu na costa leste do Japão. Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu o Pacífico em um trecho do fundo do mar que quase ninguém fora da sismologia pensa no cotidiano. E, na maioria dos mapas, em grande parte das redações, um terremoto desse tamanho normalmente seria apenas uma linha de texto passando rapidamente na tela antes do almoço. Magnitude 6,7 não é um terremoto pequeno, mas também não é raro. O planeta produz mais de uma centena deles em um ano típico. Então, isoladamente, apenas olhando para o número bruto, este deveria ter sido esquecível. Mas ele não é esquecível. E o motivo não é o número, é o endereço. O epicentro ficou aproximadamente 49 quilômetros a leste-sudeste de uma cidade chamada Ofunato. Se esse nome ainda não significa nada para você, guarde-o, porque até o fim desta noite ele vai importar muito. Ofunato é uma cidade portuária na costa de Sanriku, no nordeste de Honshu, a principal ilha do Japão. Um lugar de barcos de pesca, colinas verdes íngremes e um porto estreito cercado pelo oceano. E também um dos lugares que a onda de 2011 praticamente apagou do mapa. Quando o tsunami de 2011 atingiu a costa, grande parte do centro da cidade simplesmente deixou de existir. A água avançou para onde quis avançar. E a cidade precisou ser reconstruída em cima da memória daquela destruição. Então, quando eu digo que um poderoso terremoto acabou de sacudir a falha responsável pelo tsunami de 2011 no Japão, eu não estou procurando uma maneira dramática de descrever um evento rotineiro. Estou descrevendo da forma mais direta possível onde esse terremoto aconteceu. Ele aconteceu na mesma falha, na mesma costa. E pela aritmética cruel da geografia, praticamente em cima de uma das cidades que essa falha destruiu. Agora vamos aos números, porque são os números que mantêm a honestidade intacta. E sinceramente, eu acredito que essa é a função mais importante de um canal como este. O terremoto registrou magnitude 6,7. O epicentro foi localizado próximo de 38,9 graus de latitude norte e 142,05 graus de longitude leste. Isso coloca o evento no oceano, sobre a fossa do Japão. A profundidade ficou entre aproximadamente 40 e 44 quilômetros abaixo do fundo oceânico, uma faixa considerada rasa a intermediária, muito próxima do limite entre as enormes placas tectônicas que se encontram naquela região. O horário de origem foi aproximadamente 11 horas e 22 minutos da manhã, no horário universal, em 15 de maio. E existe um detalhe pequeno, mas extremamente revelador. Duas agências científicas independentes, trabalhando em lados opostos do planeta, mediram esse terremoto separadamente. O Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo classificou o evento como magnitude de momento 6,7. O Serviço Geológico dos Estados Unidos também classificou o evento como magnitude 6,7. As duas concordaram. E essa concordância por si só já é um pequeno sinal silencioso. Quando diferentes agências convergem tão precisamente no mesmo número, isso normalmente indica que a ruptura foi limpa, bem registrada e relativamente simples de interpretar.
As ondas sísmicas ficaram claras, os dados ficaram consistentes, a matemática ficou direta. E eu percebo algo importante aqui. Muitas vezes as pessoas olham apenas para a magnitude e acreditam que isso conta toda a história. Mas terremotos não funcionam assim. Onde aconteceu importa. A profundidade importa. O histórico da falha importa. O que existe na costa próxima importa. Uma magnitude 6,7 em um oceano vazio pode não significar praticamente nada. Uma magnitude 6,7 em uma mega falha responsável pelo pior tsunami da era moderna muda completamente de categoria. Agora precisamos falar sobre a Fossa do Japão. E eu quero que você pense nela não como uma simples linha em um mapa, mas como um personagem desta história. Porque é exatamente isso que ela é. A Fossa do Japão é o limite submarino onde duas enormes placas tectônicas da crosta terrestre colidem. A placa do Pacífico, a maior placa tectônica do planeta, desliza lentamente para oeste e mergulha por baixo da placa que sustenta o nordeste do Japão. Ela faz isso a uma velocidade de aproximadamente 8 a 9 centímetros por ano. Isso parece pouco. É mais ou menos a velocidade com que suas unhas crescem. Mas espalhe esse movimento ao longo de centenas de quilômetros de limite tectônico. Mantenha esse processo acontecendo durante milhares de anos. E você terá uma quantidade de energia acumulada que a mente humana simplesmente não foi feita para imaginar. Esse tipo de limite tectônico tem um nome: mega falha de subducção. E mega falhas são as máquinas que produzem os maiores terremotos que este planeta consegue gerar. Não terremotos grandes, os maiores. Aqueles que entram para os livros de história. A Fossa do Japão é uma dessas estruturas. E ela definitivamente não é silenciosa. Quero dar a você uma noção real da escala disso tudo. Porque limite de placas é uma expressão tão repetida que muita gente já não sente mais o peso do que ela realmente significa. A Fossa do Japão se estende por centenas de quilômetros paralelamente à costa leste de Honshu. Em seus pontos mais profundos, ela mergulha a cerca de 8 quilômetros abaixo da superfície do oceano. Literalmente uma das grandes cicatrizes do planeta. Um lugar onde a crosta terrestre está sendo consumida, puxada para baixo e reciclada no manto terrestre. E o movimento que alimenta esse processo nunca para. Não existe botão de pausa na tectônica de placas. A cada segundo em que você está assistindo este vídeo, a placa do Pacífico continua empurrando para o oeste e afundando lentamente sob o Japão. E toda a tensão produzida por esse movimento precisa ir para algum lugar. Na maior parte do tempo, ela não vai para lugar nenhum visível. Ela apenas se acumula silenciosamente nas partes travadas da falha, comprimindo e deformando as rochas ao longo do limite tectônico. Até que chega um dia em que ela para de acumular e começa a se liberar. 15 de maio de 2026 foi um desses dias. E aqui está a parte que eu realmente quero que fique clara antes de seguirmos. O motivo pelo qual um terremoto de magnitude 6,7 nesta falha específica merece sua atenção não é a magnitude 6,7 em si, é a falha. É o fato de que esse 6,7 aconteceu em um sistema tectônico comprovadamente capaz de produzir eventos muito maiores. E aconteceu exatamente no trecho da costa que já pagou o preço máximo do que essa falha pode fazer. O número é relativamente comum. O endereço não é. Guarde essa distinção na cabeça porque todo este vídeo gira em torno dela. Então deixe-me colocar a questão da forma mais direta possível. Uma magnitude 6,7 isolada não é extraordinária. A Fossa do Japão poderia produzir um terremoto assim e muitos sismólogos mal levantariam a sobrancelha. A pergunta importante não é quão grande foi o terremoto. A pergunta importante é: o que significa ele ter acontecido aqui? E agora? Porque aqui é uma costa que carrega uma das memórias de tsunami mais traumáticas da história moderna. E agora é um momento muito específico da atividade recente dessa falha. E existe outro detalhe importante. A região ao redor desse terremoto não estava silenciosa. Dentro de aproximadamente 2 minutos do evento principal, um terremoto de magnitude 4,8 ocorreu na região das Ilhas Bonin, também no Japão. Mas as Ilhas Bonin ficam cerca de 1.000 quilômetros ao sul. Longe o suficiente para que isso provavelmente seja apenas coincidência temporal, não conexão tectônica direta. 2 pedaços diferentes do planeta escorregando quase ao mesmo tempo. E no dia anterior,
um terremoto mais profundo, de magnitude 5,2, havia ocorrido na região das ilhas vulcânicas. Novamente, mecanismo diferente, profundidade diferente, história diferente. Estou mencionando esses eventos para que você tenha o quadro completo. Mas quero puxar nossa atenção imediatamente de volta para a costa de Sanriku, porque é ali que a verdadeira história está acontecendo. Os eventos nas Ilhas Bonin e nas Ilhas Vulcânicas são contexto. O terremoto de Sanriku é o centro da narrativa, e quero falar diretamente com você por um instante. Se você acompanha este canal há algum tempo, sabe que eu não gosto de fabricar alarmismo. Os dados já são suficientemente inquietantes quando merecem ser inquietantes. E quando não merecem, eu também digo isso. Então entenda exatamente o que estou dizendo. E o que não estou dizendo. Eu não estou afirmando que um desastre é inevitável. Estou dizendo que um terremoto atingiu uma falha em uma costa onde a palavra rotina simplesmente não carrega o mesmo significado que carregaria em qualquer outro lugar do planeta. E na minha visão, a resposta honesta, cuidadosa e cientificamente responsável diante disso é observar atentamente e pensar com clareza. É exatamente isso que vamos fazer esta noite. Existe um hábito muito comum quando as pessoas acompanham notícias sobre terremotos. E honestamente, eu acredito que esse hábito leva muita gente à interpretação errada. O hábito é olhar apenas para um único número, a magnitude, e tratar esse número como se fosse toda a história. Um terremoto 7 parece mais assustador que um 6. Um 6 parece mais assustador que um 5. E pronto. Fim da análise. Mas terremotos não funcionam dessa maneira. A magnitude é apenas uma peça do quebra-cabeça. Onde aconteceu importa. A profundidade importa. O que existe na costa próxima importa. O histórico recente da falha importa. Um terremoto de magnitude 6,7 no meio de um oceano vazio, profundo na crosta terrestre e distante de qualquer litoral. Pode realmente não significar muita coisa, mas um terremoto de magnitude 6,7 raso em uma mega falha de subducção, diante da costa com o pior histórico moderno de tsunamis, poucas semanas depois de um terremoto ainda maior no mesmo sistema tectônico, isso é uma história completamente diferente. Mesmo que o número na escala seja idêntico. E eu percebo algo importante aqui. Grande parte deste vídeo é, na verdade, um exercício de aprender a enxergar além do número. Porque o verdadeiro significado não está apenas na magnitude. Ele está no contexto ao redor dela. Então deixe-me mostrar para você como esta noite vai funcionar. Primeiro, vamos voltar 15 anos no tempo. Vamos revisitar o que essa falha fez em março de 2011. Uma manhã que o mundo inteiro ainda não esqueceu. Depois disso, vamos olhar para algo que aconteceu apenas 4 semanas atrás. Porque esta mesma falha produziu um terremoto consideravelmente maior, em abril de 2026. Em seguida, vamos explorar as 3 interpretações cientificamente honestas para o terremoto de 15 de maio. E eu realmente quero enfatizar isso. As 3. Não apenas a interpretação assustadora. Vamos falar sobre a longa memória da costa de Sanriku, sobre as partes travadas da falha que ainda permanecem sob o oceano, acumulando tensão. E então atravessaremos o Pacífico, porque no mesmo dia, abaixo da superfície do Mar de Bismarck, próximo da Papua Nova Guiné, um segundo terremoto moderado estava levantando exatamente a mesma pergunta. 2 terremotos. Uma única questão. E essa questão é muito mais difícil do que parece. Quero formulá-la claramente agora para que você carregue isso consigo durante todo o restante do vídeo. A pergunta é esta. Quando uma falha produz um terremoto moderado, como saber se o sistema está liberando pressão ou acumulando pressão para algo maior? Porque essas 2 possibilidades podem produzir terremotos praticamente idênticos, mesma magnitude, mesma profundidade, mesma localização. E ainda assim, significados completamente opostos. Um cenário representa o planeta exalando. O outro representa o planeta inspirando antes de algo pior. E o problema é que o terremoto moderado que você vê diante de si não vem com uma etiqueta dizendo qual das 2 coisas ele é. Esse é o verdadeiro problema. O problema inteiro é o problema do Japão esta noite. E também é o problema do Mar de Bismarck esta noite. E, sinceramente, eu considero isso uma das partes mais desconfortáveis da ciência sísmica moderna. Porque por melhores que sejam os instrumentos, por mais avançadas que sejam as redes de monitoramento, existe um limite real para o que conseguimos saber em tempo real.
Então segure essa pergunta na cabeça. Liberação ou acúmulo? Tudo o que vamos discutir daqui para frente gira em torno disso. Mas antes de avançarmos, precisamos corrigir uma coisa. Existe um detalhe nos relatórios iniciais deste terremoto que simplesmente não resiste quando você examina os dados cuidadosamente. E corrigir isso não é preciosismo técnico. É a diferença entre reportagem honesta e alarmismo silencioso. Então é por aí que precisamos começar. Parte 2. O que o feed de dados errou e por que isso importa. Os dados brutos que chegam em uma análise como esta não aparecem organizados como um artigo pronto. Eles chegam como uma mangueira de incêndio. Dezenas de fluxos diferentes vindos de agências governamentais, centros sísmicos e sistemas automáticos ao redor do mundo. Cada um com formatos diferentes, atualizações em horários diferentes. E nem todos perfeitamente sincronizados. Na maior parte do tempo, tudo se alinha. Às vezes, não. E quando isso acontece, você precisa fazer uma escolha. E essa escolha revela que tipo de canal você realmente está conduzindo. Aqui está o problema específico. O feed bruto de dados deste evento incluía uma entrada associada a um alerta de tsunami na costa leste de Honshu, próximo de 39 graus norte e 141,8 graus leste, datado de 15 de maio. À primeira vista, aquilo parecia um alerta de tsunami ativo emitido para este terremoto. E honestamente seria extremamente fácil transformar isso em um título dramático. Seria fácil colocar alerta de tsunami em letras gigantes na thumbnail. Seria fácil construir toda a abertura do vídeo em cima desse medo. Mas eu fui verificar e não consegui confirmar. Os registros públicos independentes e os centros oficiais de monitoramento de tsunami não confirmavam claramente a existência de um alerta ativo de tsunami especificamente ligado ao terremoto de 15 de maio de 2026 na costa de Sanriku. E essa ausência importa. Ela não prova automaticamente que nada aconteceu, mas cria um problema. E um canal honesto trata um problema como um problema, não como uma oportunidade para exagerar. Então deixe-me explicar o que eu acredito ser a explicação mais plausível. Menos de 4 semanas antes, em 20 de abril de 2026, esta mesma falha produziu um terremoto significativamente maior. E aquele evento realmente gerou um alerta oficial de tsunami. Mais tarde esta noite vamos dedicar uma sessão inteira ao terremoto de abril, então não quero me adiantar demais agora. Mas o ponto importante neste momento é o seguinte. É totalmente possível que a entrada de alerta de tsunami, presente no feed de 15 de maio, fosse apenas um registro antigo carregado automaticamente do evento de abril, um dado residual, ou talvez apenas uma falha de sincronização no sistema de alimentação de dados. De qualquer forma, a entrada existia no feed, mas o status ativo do alerta não pôde ser confirmado independentemente. E aqui entra a disciplina que considero essencial. O terremoto em si está confirmado. 2 agências independentes registraram o evento e concordaram sobre ele. Magnitude 6,7 é um dado sólido, mas o alerta de tsunami não está confirmado. E por que não está confirmado? Este vídeo não vai afirmar que existia um alerta de tsunami ativo para o evento de 15 de maio. Se isso mudar, se surgirem confirmações independentes posteriores, então será outra conversa. Mas eu não vou entregar uma afirmação assustadora que eu não consiga sustentar apenas porque ela renderia uma thumbnail melhor. E quero deixar claro por que estou dedicando tempo a isso. Porque pode parecer um detalhe pequeno, mas não é pequeno. Na verdade, isso é tudo. É exatamente aqui que se decide se um canal está tentando ajudar as pessoas a entender o planeta, ou apenas tentando assustá-las. A Fossa do Japão é genuinamente uma das estruturas tectônicas mais perigosas da Terra. A costa de Sanriku realmente possui um dos históricos de tsunami mais devastadores do mundo moderno. E um terremoto de magnitude 6,7 realmente aconteceu ali. Eu não preciso inflar nada disso. Já é sério o suficiente. No momento em que você começa a adicionar afirmações não confirmadas em cima de fatos reais, os próprios fatos reais deixam de ser confiáveis. E então você perde tudo. Inflar dados não é apenas desonesto. É autodestrutivo. E existe algo especialmente importante sobre alertas de tsunami. Porque esse é o tipo de informação em que errar pode matar pessoas, em ambas as direções. Se você subestima um risco real, pessoas deixam de evacuar. E pessoas morrem. Essa é a falha óbvia, mas existe outra falha, menos discutida, do outro lado.
Se você exagera demais, se você grita onda gigante repetidamente sem confirmação, se você cria pânico desnecessário, você começa a corroer a confiança que torna os alertas eficazes em primeiro lugar. Comunidades falsamente alarmadas muitas vezes acabam hesitando no próximo evento real. E em uma costa onde a diferença entre evacuar ou não evacuar pode ser medida em minutos, hesitação é letal. Então, quando eu digo que não posso confirmar um alerta de tsunami ativo para o terremoto de 15 de maio, isso não é covardia. É tratar informação de tsunami com a seriedade que ela merece. Porque um alerta não confirmado repetido como fato não é um exagero inocente. É uma pequena contribuição para enfraquecer um sistema que genuinamente salva vidas. E pessoalmente eu prefiro ser preciso e um pouco menos dramático, do que dramático e um pouco menos confiável. Existe também um princípio mais amplo aqui. As agências oficiais, a Agência Meteorológica do Japão, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, os Centros Internacionais de Alerta de Tsunami, não são perfeitas, mas elas são extraordinariamente competentes no que fazem. E principalmente são transparentes. Quando emitem um alerta, isso entra em registro público. Quando rebaixam um alerta, isso também fica em registro público. O motivo pelo qual eu consegui perceber a inconsistência no feed de 15 de maio foi justamente porque esses registros públicos existem e podem ser verificados. A versão conspiratória da história seria dizer que o alerta foi emitido e depois apagado para esconder a verdade. Mas, honestamente, isso não faz sentido diante da estrutura real do sistema. A explicação muito mais provável e muito mais simples é exatamente a que acabamos de discutir. Um dado residual ou um erro de feed. E eu percebo algo importante nisso. A realidade científica costuma ser menos cinematográfica que as teorias conspiratórias. Mas quase sempre é muito mais interessante. Existe ainda uma segunda inconsistência nos dados. Menor, mas extremamente útil para entendermos como a informação sísmica realmente funciona. As duas agências que mediram o terremoto não produziram apenas magnitudes, elas também registraram o horário exato de origem do evento, o instante preciso em que a ruptura começou. E aqui, elas não concordaram perfeitamente. O feed do Serviço Geológico dos Estados Unidos carregava um campo de horário que, quando convertido corretamente, apontava para aproximadamente 2 horas da manhã no horário universal. Já o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo registrava o terremoto às 11 horas e 22 minutos da manhã, uma diferença de 9 horas para o mesmo terremoto. À primeira vista, isso parece alarmante, mas não é. É apenas um erro de transmissão de dados. E, honestamente, você consegue descobrir qual horário está correto simplesmente cruzando as informações com o restante do feed. Lembra do terremoto de magnitude 4,8 nas Ilhas Bonin que mencionei antes? Aquele que aconteceu cerca de 2 minutos depois do evento principal? O horário dele coincide perfeitamente com 11 horas e 22 minutos da manhã, não com 2 horas da manhã. Além disso, o próprio registro associado ao possível alerta de tsunami também estava alinhado com o horário do fim da manhã. Então, quando dois conjuntos independentes de dados apontam para o mesmo horário e apenas um único campo isolado aponta para outro, a conclusão deixa de ser misteriosa. O terremoto aconteceu às 11 horas e 22 minutos UTC. O horário das 2 horas foi simplesmente um glitch no fluxo de dados. E quero enfatizar uma coisa aqui. Estou explicando isso não porque o horário seja dramaticamente importante para a narrativa, mas porque isso mostra como dados científicos reais realmente se parecem. Eles são imperfeitos nas bordas, possuem pequenos conflitos, campos fora de sincronização, entradas antigas, falhas temporárias. E interpretar os dados honestamente não significa fingir que essas imperfeições não existem. Significa saber reconhecê-las e saber quais números confiar. E por quê? O horário das 2 horas está errado. O horário das 11 horas e 22 minutos está correto. O alerta de tsunami permanece não confirmado. A magnitude 6,7 permanece confirmada. Esses são os dados depois de limpos, depois de tratados honestamente. E eu acho que existe algo estranhamente reconfortante nessa bagunça, quando você olha para ela da maneira certa, porque um sistema perfeitamente limpo, perfeitamente sincronizado, onde todos os números concordassem instantaneamente e nada jamais apresentasse falhas, na verdade pareceria um pouco suspeito. Instrumentos reais operados por instituições reais em um planeta real
inevitavelmente produzem pequenas irregularidades. Redes diferentes, softwares diferentes, métodos diferentes, horários diferentes de atualização. E o fato de conseguirmos enxergar essas costuras, o fato de conseguirmos detectar um erro cruzando dados independentes, é justamente uma evidência de transparência. Um sistema fechado, construído para enganar, não mostraria as próprias imperfeições. Ele apresentaria apenas um número perfeito, liso, inquestionável. A realidade científica verdadeira quase nunca funciona assim. E tudo isso nos leva de volta à pergunta central desta noite. Porque o objetivo deste vídeo não é apenas mostrar que ocorreu um terremoto. O verdadeiro objetivo é entender o que esse terremoto significa. A falha está liberando pressão? Ou está acumulando energia para algo maior? Essa já é uma pergunta extremamente difícil por si só. E perguntas difíceis exigem dados limpos. Se você começa com registros não verificados, timestamps errados e interpretações apressadas, todas as conclusões construídas depois disso ficam apoiadas sobre areia. Então, primeiro limpamos os dados. Primeiro separamos o que está confirmado do que não está. E só depois começamos a pensar sobre o significado real do evento. Também quero deixar uma marca importante aqui para mais tarde, porque perto do final do vídeo vamos falar diretamente sobre teorias conspiratórias. E uma das mais comuns sempre aparece quando diferentes agências publicam números ligeiramente diferentes para o mesmo terremoto. Alguém inevitavelmente diz: eles estão escondendo alguma coisa. Estão mentindo sobre o tamanho real. Estão abafando o perigo. Mas eu quero que você perceba uma coisa quando chegarmos nessa parte. Na esmagadora maioria das vezes, a explicação verdadeira é muito menos dramática e muito mais interessante. Não é conspiração. É simplesmente instrumentação. Distâncias diferentes, métodos diferentes, processamento diferente. Os desacordos existem, mas eles raramente significam aquilo que as pessoas imaginam. Então agora temos nossos dados limpos. Magnitude 6,7 confirmada por 2 agências independentes. Costa de San Rico, próximo de Ofunato, Fossa do Japão. 11 hours 22 minutes UTC. Alerta de tsunami não confirmado e separado da análise principal. Agora finalmente podemos começar a falar sobre o verdadeiro significado disso tudo. E para entender o que este terremoto pode significar, precisamos voltar 15 anos no tempo. Precisamos voltar ao dia em que esta mesma falha mostrou ao planeta inteiro do que ela realmente é capaz. Parte 3. 11 de março de 2011. Do que esta falha realmente é capaz. Em 11 de março de 2011, a mesma falha que acabou de produzir um terremoto de magnitude 6,7 gerou um terremoto de magnitude 9,0. E eu quero que você pare por um segundo e realmente absorva essa diferença. Porque o cérebro humano naturalmente não entende o abismo energético entre esses dois números. A escala de magnitude sísmica não é linear, ela é logarítmica. Cada aumento inteiro na escala representa aproximadamente 32 vezes mais energia liberada. Então a diferença entre magnitude 6,7 e magnitude 9,0 não significa um pouco maior. Significa uma categoria completamente diferente de evento. É a diferença entre um pequeno explosivo e um depósito inteiro de munições detonando ao mesmo tempo. A falha que produziu o terremoto moderado de 15 de maio de 2026 foi a mesma falha que produziu um dos maiores terremotos já registrados por instrumentos modernos na história humana. O evento de 2011 ficou conhecido como o Grande Terremoto de Tohoku, uma ruptura gigantesca de mega falha na Fossa do Japão. O quarto maior terremoto já registrado desde o início da instrumentação sísmica moderna. Quando aquilo aconteceu, o fundo do oceano não apenas tremeu, ele se deslocou violentamente. Enormes seções do leito marinho foram empurradas para cima e lateralmente em questão de segundos. E quando o fundo oceânico se move dessa maneira, algo terrível acontece. Toda a coluna de água acima dele também é deslocada. O oceano não pode ser comprimido. A água precisa ir para algum lugar. Então a energia da ruptura foi transferida quase instantaneamente para o mar. E o mar começou a avançar em direção à costa. O que atingiu a costa de Sanriku naquele dia é extremamente difícil de descrever de forma justa. Então vou fazer o que considero mais honesto. Vou dar apenas o número. Nos pontos mais devastados, a altura de inundação do tsunami chegou a aproximadamente 40 metros. 40 metros. A altura de um prédio de 10 andares.
Imagine olhar para um edifício de 10 andares e perceber que a água alcançou o telhado. Foi isso que partes da costa japonesa enfrentaram naquele dia. E agora quero conectar isso diretamente às coordenadas que mencionei no começo deste vídeo. O terremoto de 15 de maio de 2026 aconteceu a cerca de 49 quilômetros de Ofunato. Ofunato não é uma abstração. Não é apenas um ponto em um mapa. É uma das cidades que realmente viveu o pior cenário possível dessa falha. Quando o tsunami de 2011 chegou, grande parte do centro da cidade foi destruída. Prédios, estradas, infraestrutura portuária, bairros inteiros. Boa parte da estrutura cotidiana de uma cidade costeira simplesmente desapareceu. Então, quando digo que o epicentro de maio de 2026 ocorreu praticamente ao lado de uma das cidades destruídas por essa falha, isso não é retórica, é geografia literal. E existe um aspecto humano nisso tudo que eu considero impossível ignorar. Porque sobreviver a 2011 não significou apenas reconstruir casas. A recuperação levou anos. Na prática, levou quase uma década inteira. Muitas cidades foram reconstruídas em terrenos mais altos. Outras ergueram paredões costeiros muito maiores. Distritos inteiros foram transferidos montanha acima, porque a lição ensinada pela água foi severa demais para ser ignorada. E ainda hoje existem lugares na costa de Sanriku onde você consegue enxergar claramente a divisão entre a antiga cidade, hoje transformada em memorial ou espaço vazio, e a nova cidade construída, mais acima, deliberadamente afastada do mar. E eu percebo algo profundamente importante nisso. As pessoas que vivem hoje em Ofunato estão vivendo literalmente dentro da resposta física que sua comunidade deu ao desastre de 2011. A arquitetura da cidade mudou por causa da memória da falha. Então, quando um terremoto de magnitude 6,7 ocorre apenas 49 quilômetros offshore, ele não atinge uma comunidade ingênua em relação ao risco. Ele atinge uma comunidade que reorganizou a própria existência ao redor da memória do que essa falha já fez. Essa é a textura humana escondida por trás das coordenadas geográficas. E a parte fundamental do motivo pelo qual a localização deste terremoto importa tanto. Agora precisamos falar sobre o custo humano de 2011. E precisamos falar disso sem sensacionalismo, porque os próprios números já carregam peso suficiente. Ao longo das regiões atingidas, aproximadamente 18 mil a 20 mil pessoas morreram ou desapareceram. E isso não representa apenas pessoas arrastadas diretamente pela água. Representa a escala completa de um desastre que atingiu centenas de quilômetros de litoral em questão de horas. E então veio o terceiro desastre. O desastre que transformou uma catástrofe natural em um evento que redefiniu políticas globais durante uma década inteira. Fukushima. A água do tsunami invadiu a usina nuclear de Fukushima Daiichi. A inundação destruiu os sistemas responsáveis pelo resfriamento dos reatores. E o resultado foi o acidente nuclear de Fukushima, um dos acontecimentos mais marcantes de toda a década de 2010. E aqui está a parte que eu realmente quero que você mantenha na cabeça durante todo o restante deste vídeo. O evento de 2011 não foi apenas um desastre. Foi um único evento que desencadeou 3 catástrofes consecutivas. Um terremoto virou tsunami. Um tsunami virou acidente nuclear. E toda a cadeia começou na falha tectônica. A mesma falha que voltou a se mover em 15 de maio de 2026. Agora preciso apresentar a informação mais importante de todo este vídeo. Tudo o que discutiremos daqui para frente depende dela. Aqui está. O terremoto de magnitude 9,0 de 2011 foi precedido por um pré-abalo. 2 dias antes da ruptura principal, em 9 de março de 2011, a fossa do Japão produziu um terremoto de magnitude 7,3. E magnitude 7,3 já é, por si só, um terremoto extremamente sério. Mas no dia 9 de março, ninguém sabia o que aquele terremoto realmente significava. Ninguém poderia saber. Naquele momento, ele era apenas mais um grande terremoto em uma falha conhecida por produzir grandes terremotos. Foi somente depois de 11 de março, somente depois do magnitude 9.0, que o evento de 9 de março recebeu um novo nome, pré-abalo. Foreshock. Mas perceba algo extremamente importante aqui. No presente, ele não parecia um pré-abalo. Parecia apenas um terremoto. E isso é uma das ideias mais desconfortáveis de toda a ciência sísmica moderna. Porque um pré-abalo não é um tipo especial de terremoto. Não existe assinatura física exclusiva.
Não existe um padrão secreto escondido nas ondas sísmicas dizendo: este é o começo de algo maior. Um pré-abalo se parece exatamente com um terremoto comum de mesmo tamanho. A única coisa que transforma um terremoto em pré-abalo é o fato de um terremoto ainda maior acontecer depois. Ou seja, a categoria pré-abalo só pode ser aplicada retroativamente. É um rótulo que o futuro dá ao passado. No presente, enquanto o chão está tremendo, esse rótulo não existe. Existe apenas um terremoto e uma pergunta em aberto. E eu considero isso profundamente inquietante, porque o dado mais importante que você gostaria de ter naquele momento, saber se o terremoto diante de você é o início de algo maior, é justamente a única coisa que o próprio terremoto não consegue revelar. O evento de 9 de março de 2011 não era um pré-abalo em 9 de março. Era apenas um magnitude 7,3. Ponto final. Ele só se tornou pré-abalo em 11 de março, quando o terremoto de magnitude 9.0 redefiniu retroativamente o significado do evento anterior. E essa é a armadilha inevitável no centro do monitoramento sísmico. O futuro é quem decide o nome correto do terremoto, não o presente. Agora quero explicar rapidamente como uma mega falha realmente funciona, porque entender isso muda completamente a forma como enxergamos terremotos como o de maio de 2026. Imagine duas gigantescas placas rochosas pressionadas uma contra a outra. A placa do Pacífico continua tentando mergulhar sob o Japão, mas ao longo de certas partes da interface, as placas ficam travadas, presas, como duas folhas enormes de lixa pressionadas uma contra a outra. As placas continuam tentando se mover 8 ou 9 centímetros por ano, mas a região travada resiste. E enquanto ela resiste, as rochas ao redor começam lentamente a se deformar. Dobrar? Acumular energia elástica, exatamente como um galho curvado acumula tensão antes de quebrar, ou como uma corda de arco armazena energia antes do disparo. Esse processo pode durar décadas, séculos inteiros. E então um dia, a região travada falha. Ela desliza de uma vez, e toda a energia armazenada é liberada em segundos. Isso é um mega terremoto de subducção. E a Fossa do Japão é um dos exemplos mais clássicos desse tipo de sistema tectônico em todo o planeta. Uma mega falha travada, carregada, periodicamente rompida. Se você acompanha o Alerta do Cosmos desde os primeiros vídeos do canal, talvez se lembre de algo curioso. Uma das primeiras produções do canal falava exatamente sobre essa falha. O título era algo próximo de "A falha que destruiu Fukushima voltou a despertar". E estou mencionando isso porque quero deixar algo claro. Não começamos a observar a Fossa do Japão apenas hoje porque surgiu uma manchete chamativa. Essa falha já estava no radar desde o começo. O terremoto de 15 de maio não é um caso isolado recém-descoberto. É apenas o capítulo mais recente de uma história tectônica longa, extremamente séria e ainda inacabada. Então agora precisamos conectar toda essa história de 2011 diretamente ao terremoto de 15 de maio de 2026. Porque tudo isso importa para entender um magnitude 6,7. Porque é exatamente esse contexto que transforma o evento de maio em algo muito maior do que apenas mais um terremoto. Se você remove o histórico, um magnitude 6,7 em uma zona de subducção seria praticamente uma terça-feira comum para muitos sismólogos. Mas você não pode remover o histórico, porque o histórico é real e extremamente específico. A última vez que uma sequência sísmica importante evoluiu nesta mesma falha, o resultado final foi o pior tsunami da era moderna. E o pré-abalo que antecedeu aquela catástrofe parecia naquele momento tão ambíguo quanto o terremoto de 15 de maio parece hoje. E quero deixar algo absolutamente claro aqui. Isso não é motivo para pânico. Não estou dizendo que um grande desastre é iminente, mas é exatamente o motivo pelo qual a resposta mais honesta e cientificamente responsável não é ignorar o evento, e sim observá-lo cuidadosamente. E aqui está a parte que sinceramente mais me incomoda em toda esta história. Para encontrar esta falha em movimento, você não precisa voltar 15 anos. Você não precisa recorrer ao passado distante. Basta voltar 4 semanas. Parte 4. 4 semanas atrás. O terremoto de magnitude 7,5 que veio primeiro. Menos de 4 semanas antes do terremoto de 15 de maio,
Em 20 de abril de 2026, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a mesma fossa do Japão. E esse é o detalhe que transforma a situação atual de uma simples notícia sobre um terremoto em uma história sobre sequência sísmica. Porque uma sequência é algo completamente diferente de um evento isolado. Um terremoto sozinho é um ponto de dados. 2 terremotos relevantes na mesma falha em menos de um mês começam a formar um padrão. Ou, no mínimo, exigem que façamos a pergunta: isso é um padrão? Vamos organizar corretamente o evento de 20 de abril. O terremoto atingiu o segmento de Iwate da Fossa do Japão. Iwate basicamente significa a região costeira em frente à província japonesa de mesmo nome. O epicentro ficou cerca de 100 quilômetros da costa, a aproximadamente 20 quilômetros de profundidade, mais raso que o terremoto de maio e muito mais forte. Na escala logarítmica de magnitude, um terremoto 7,5 libera aproximadamente 15 vezes mais energia que um 6,7. Então, o evento de abril foi consideravelmente maior. E existe outra diferença importante. O terremoto de abril realmente gerou um alerta oficial de tsunami, não um dado duvidoso em um feed automático. Um alerta real, público, confirmado. As autoridades emitiram avisos para as costas do Pacífico em Iwate, Aomori e Hokkaido. Inicialmente, o sistema trabalhou com possibilidade de ondas de até 3 metros. Depois, conforme medições reais do oceano começaram a chegar, o alerta foi reduzido para um nível de aviso menor e, posteriormente, encerrado. E eu percebo algo muito importante nisso, porque algumas pessoas olham para um alerta que depois é rebaixado e concluem: então o alerta estava errado, mas esse raciocínio é incorreto. Na verdade, o sistema funcionou exatamente da maneira como deveria funcionar. Quando um grande terremoto ocorre em uma falha tsunamigênica, o alerta precisa sair rápido, muito rápido, porque o custo de esperar informações perfeitas pode ser medido em vidas humanas. Então o sistema prefere errar para o lado da cautela. Primeiro envia um alerta amplo, depois mede o oceano real. Sensores oceânicos profundos entram em operação. Marégrafos enviam leituras, e então os avisos são refinados conforme os dados reais substituem as hipóteses iniciais. Um rebaixamento não significa fracasso. Significa atualização. Significa que o sistema está trocando estimativas preliminares por medições reais. E o terremoto de 20 de abril é um excelente exemplo desse mecanismo funcionando corretamente do começo ao fim. Na verdade, eu considero isso quase reconfortante, porque mostra que a infraestrutura de monitoramento ainda funciona exatamente como deveria funcionar diante de uma mega falha como a Fossa do Japão. Agora compare isso diretamente com 15 de maio. Abril. Alerta confirmado, oficialmente emitido e depois encerrado de forma transparente. Maio. Um registro ambíguo em um feed automático que não pôde ser verificado independentemente. Mesma falha. 4 semanas de diferença. 2 situações completamente distintas em termos de confirmação científica. E é exatamente por isso que fui tão cuidadoso antes. Mas existe outra diferença extremamente importante entre os 2 terremotos, além da questão do alerta de tsunami. O terremoto de 20 de abril, magnitude 7,5, foi mais raso, cerca de 20 quilômetros de profundidade, e muito mais energético. O terremoto de 15 de maio, magnitude 6,7, foi mais profundo, aproximadamente entre 40 e 44 quilômetros abaixo do fundo oceânico e significativamente menor. E essas 2 diferenças apontam na mesma direção. O evento de maio isoladamente possuía menos potencial imediato de gerar um grande tsunami do que o evento de abril. O que é consistente com o fato de abril ter produzido um alerta confirmado, enquanto maio, pelo menos até onde os registros mostram, não produziu. Mas aqui está a parte realmente importante. O fato de um terremoto ser menor e mais profundo não significa que ele seja menos interessante dentro da sequência tectônica, porque a importância do evento de maio talvez nunca tenha estado ligada ao seu próprio potencial de tsunami. A verdadeira importância pode estar no que ele revela sobre o estado atual da falha. E essa é uma pergunta completamente diferente. Este terremoto gera uma onda? É uma pergunta. O que este terremoto significa para a falha? É outra. Agora existe algo mais sobre o terremoto de 20 de abril que merece muita atenção e que, sinceramente, não recebeu destaque suficiente fora dos círculos especializados.
Depois daquele terremoto, a Agência Meteorológica do Japão emitiu algo chamado Megaquake Subsequent Quake Advisory. Basicamente, um aviso formal relacionado ao aumento temporário da probabilidade de um grande terremoto subsequente. E aqui está o detalhe impressionante. Até aquele momento, esse aviso havia sido emitido apenas 2 vezes na história. 20 de abril de 2026 foi a terceira. Então, o que exatamente significa esse tipo de alerta? Ele não é uma previsão. Isso é extremamente importante. Não significa um mega terremoto vai acontecer. O que ele significa é muito mais cuidadoso e cientificamente muito mais honesto. Ele reconhece que, após um grande terremoto em uma mega falha, a probabilidade condicional de outro grande evento aumenta temporariamente. Em períodos normais, a chance semanal de um mega terremoto em uma região específica é extremamente baixa, algo em torno de uma fração de 1%. Mas depois de um grande terremoto, essa probabilidade pode subir temporariamente para algo próximo de 1%. E quero desacelerar um pouco aqui porque o cérebro humano é muito ruim em interpretar probabilidades pequenas. Quando as pessoas escutam "a probabilidade aumentou 10 vezes", isso soa aterrorizante. Mas 10 vezes um número extremamente pequeno. Ainda pode continuar sendo pequeno. 1% ainda significa aproximadamente uma chance em 100. Na prática, em cerca de 99 de cada 100 cenários parecidos, nada maior acontece. Então o aviso não significa "prepare-se para o desastre". O que ele realmente significa é: aquilo que normalmente é seguro ignorar temporariamente deixou de ser totalmente ignorável. E, sinceramente, eu acho essa uma maneira muito inteligente de lidar com o risco sísmico. Não com pânico, não com negação, mas com atenção aumentada. É quase como um detector de fumaça. O detector ligado não significa automaticamente que a casa está pegando fogo. Significa apenas que o sistema responsável por monitorar incêndios está temporariamente mais atento. E eu percebo que isso descreve perfeitamente a postura que deveríamos ter diante do terremoto de 15 de maio. Não pânico, não descaso, apenas atenção cuidadosa. Agora existe outro detalhe muito importante sobre esse aviso de abril. Ele possuía uma janela temporal específica, uma duração limitada. E essa janela terminou no fim de abril. O terremoto de magnitude 6,7 de 15 de maio aconteceu fora da janela oficial do Advisory. Mas aqui está a parte interessante. As falhas tectônicas não leem calendários humanos. A Fossa do Japão não sabe que um prazo administrativo começou e terminou. Fisicamente, os 2 terremotos continuam pertencendo ao mesmo sistema tectônico. Menos de 4 semanas de distância. Mesma mega falha. Mesma região costeira. Então, mesmo que o aviso oficial já tivesse expirado proceduralmente, a realidade física da sequência continuava existindo. E isso é algo que considero extremamente importante de entender. O Advisory é uma ferramenta administrativa humana. Útil. Razoável, mas ainda assim, uma construção humana. Já a sequência de terremotos é a realidade física. E é essa realidade física que estamos tentando interpretar. E eu quero usar justamente a existência desse advisory para abordar algo que inevitavelmente aparece sempre que grandes falhas tectônicas entram em atividade: as teorias de encobrimento. Porque existe uma narrativa recorrente após terremotos significativos em falhas famosas como a Fossa do Japão. A narrativa diz o seguinte: as autoridades sabem que algo pior está vindo, mas escondem isso do público para evitar pânico. Agora pense cuidadosamente sobre o que acabamos de discutir. Uma agência governamental japonesa literalmente publicou um aviso oficial dizendo que a probabilidade de outro grande terremoto havia aumentado temporariamente. Isso é o oposto de esconder informação. O próprio Megaquake Subsequent Quake Advisory funciona como evidência contra a narrativa de encobrimento. Uma instituição que quisesse ocultar o aumento do risco não emitiria um documento público alertando sobre o aumento do risco. E eu percebo algo importante aqui. Muitas vezes a realidade científica é menos dramática do que as versões conspiratórias, mas ela também costuma ser mais lógica. Agora quero fechar outro ponto que mencionamos antes sobre divergências entre agências sísmicas, porque o terremoto de abril é um excelente exemplo disso. No evento de 20 de abril, as agências não concordaram tão perfeitamente quanto concordaram em 15 de maio. A Agência Meteorológica do Japão classificou o terremoto como magnitude 7,5.
Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou magnitude 7,4, uma diferença real. E exatamente o tipo de diferença que frequentemente alimenta especulações conspiratórias. Mas a explicação verdadeira é muito mais simples. A Agência Meteorológica do Japão possui uma das redes sísmicas mais densas do planeta, localizada literalmente ao lado da falha. Os instrumentos japoneses estavam muito próximos da ruptura. Já o USGS calcula seus valores usando instrumentos distribuídos globalmente, muitos deles muito mais distantes do epicentro. Instrumentos diferentes, distâncias diferentes, métodos diferentes, pequenas diferenças no resultado final. Isso é esperado, não é fraude. E observe novamente o contraste. Em 15 de maio, as agências convergiram quase perfeitamente em magnitude 6,7. Em 20 de abril, houve uma pequena diferença. Ambos os cenários são completamente normais em sismologia moderna. Nenhum deles é um escândalo. Agora quero fazer uma pequena conexão com outro terremoto que cobrimos recentemente aqui no canal, porque ela ajuda muito a entender o contexto do Japão. Na noite passada falamos sobre um terremoto de magnitude 6,2 no Mar de Banda, no leste da Indonésia. E o ponto central daquele vídeo era o seguinte: apesar da magnitude relativamente forte, aquele terremoto era um péssimo candidato para gerar tsunami. Por quê? Profundidade. O terremoto ocorreu cerca de 146 quilômetros abaixo da superfície, muito profundo dentro da placa em subducção. E terremotos profundos têm dificuldade em deslocar o fundo oceânico de maneira eficiente. Eles liberam energia sísmica, mas normalmente não movimentam grandes volumes de água. Agora compare isso diretamente com o evento japonês. O terremoto de 15 de maio no Japão foi mais raso, muito mais próximo da interface tectônica, e aconteceu justamente diante da costa com o histórico de tsunami mais severo da Terra moderna. O terremoto da Indonésia era maior em potencial energético imediato, mas muito menos relevante para tsunamis. O terremoto do Japão era mais moderado, porém localizado exatamente no tipo de sistema onde a pergunta sobre tsunami possui peso real. Mesma palavra, terremoto. Significados completamente diferentes dependendo da profundidade, da geografia e do contexto tectônico. E eu acredito que essa é uma das funções mais importantes deste canal. Não apenas mostrar números, mas explicar o que os números realmente significam. Então aqui está onde o terremoto de 20 de abril nos deixa. Agora temos uma sequência. Magnitude 7,5 em 20 de abril. Magnitude 6,7 em 15 de maio. Mesma mega falha. Menos de um mês de intervalo. Uma costa que possui séculos de histórico documentado de tsunamis destrutivos. E se você acompanha o alerta do Cosmos há algum tempo, talvez se lembre de que cobrimos o terremoto de abril e sua sequência inicial de réplicas em vídeos anteriores. Ou seja, não estamos observando a fossa do Japão do zero. Estamos acompanhando um sistema tectônico que já vínhamos monitorando e que voltou a se mover. E isso, inevitavelmente, nos obriga a retornar à pergunta central deste vídeo. 2 rupturas significativas em menos de 4 semanas. A falha está liberando tensão em etapas controláveis? Ou cada terremoto está aproximando o sistema de algo maior? Porque essas duas possibilidades são completamente opostas. E, honestamente, olhando apenas para os dados disponíveis em 15 de maio de 2026, ainda existem 3 respostas possíveis para essa pergunta. E um canal que respeita o público apresenta as 3. É exatamente isso que vamos fazer agora. Parte 5. Pré-abalo, réplica ou nada disso? As 3 interpretações possíveis. Existem exatamente 3 maneiras cientificamente honestas de interpretar o terremoto de magnitude 6,7 que ocorreu próximo de Ofunato em 15 de maio. E um canal honesto apresenta as 3 de boa fé, em vez de escolher apenas a interpretação mais assustadora e fingir que as outras não existem. Então vamos examiná-las cuidadosamente, uma por uma. E depois quero mostrar a parte realmente desconfortável de toda essa discussão. A primeira interpretação é a mais simples, e também a mais provável. Então vou começar por ela. A primeira possibilidade é que o terremoto de 15 de maio seja simplesmente um evento independente. Um terremoto comum produzido por uma das zonas de subducção mais sísmicas do planeta, que aconteceu cerca de 4 semanas depois de outro grande terremoto na mesma falha, apenas porque essa falha produz terremotos o tempo inteiro. Sob essa interpretação, a conexão entre abril e maio é apenas geográfica, nada mais.
Os dois ocorreram na mesma falha, porque é ali que terremotos naturalmente acontecem naquela região. Isso não seria mais coincidência do que duas tempestades ocorrerem na mesma cidade. A Fossa do Japão é, em certo sentido, uma fábrica de terremotos. Ela produziu um 7,5 em abril. Produziu um 6,7 em maio. Fábricas produzem coisas. Essa interpretação basicamente diz: não force padrões onde talvez não existam. Às vezes uma falha tectônica está apenas sendo uma falha tectônica. E quero enfatizar algo muito importante aqui. Essa é provavelmente a interpretação que muitos sismólogos considerariam mais plausível neste momento. Ela é a hipótese de base, o cenário mais provável com os dados disponíveis atualmente. Então, se você lembrar apenas de uma coisa desta parte do vídeo, lembre-se disto. A explicação mais simples e menos dramática continua sendo a mais provável. Agora vamos para a segunda interpretação. Ela é mais conectada, mas ainda não necessariamente alarmante. Essa hipótese diz que o terremoto de 15 de maio pode ser uma réplica tardia, ou mais precisamente, um evento de redistribuição de tensão relacionado ao terremoto de magnitude 7,5 de 20 de abril. E aqui entra um conceito extremamente importante da sismologia moderna: transferência de tensão de Coulomb. Quando um grande terremoto rompe parte de uma falha, ele não apenas libera energia, ele também reorganiza a tensão ao redor da região rompida. A área que deslizou relaxa, mas as regiões vizinhas, as partes que não romperam, podem receber tensão adicional. Em outras palavras, um grande terremoto pode aliviar uma área, enquanto simultaneamente pressiona outra. Sob essa segunda interpretação, o terremoto de 15 de maio seria justamente uma dessas regiões vizinhas cedendo sob a nova carga de tensão recebida após o evento de abril. Isso faria dos dois terremotos partes da mesma história tectônica, mas não no sentido assustador. Nesse cenário, o sistema estaria redistribuindo energia acumulada, não caminhando necessariamente para algo maior. E eu considero esse conceito fascinante porque ele muda completamente a forma como enxergamos sequências sísmicas. A maioria das pessoas imagina que um terremoto simplesmente alivia pressão. Ponto final. Mas sistemas tectônicos não funcionam como compartimentos isolados. As falhas são conectadas. As rochas são conectadas. Quando uma região rompe, o campo de tensões ao redor muda. E em certas direções, em certos segmentos da falha, a tensão pode aumentar em vez de diminuir. Então, um grande terremoto pode simultaneamente tornar uma área mais segura e outra área mais perigosa. Tudo depende da geometria específica da ruptura, da orientação da falha, da distribuição de forças no subsolo. Sob essa segunda interpretação, o terremoto de 20 de abril teria relaxado um segmento da Fossa do Japão, enquanto carregava outro segmento próximo. E o terremoto de 15 de maio seria justamente esse segundo segmento falhando posteriormente. Nesse caso, maio realmente estaria conectado a abril, mas como um eco tectônico retardado, não como o início de uma catástrofe nova. E eu percebo algo importante aqui. Essa interpretação é, na verdade, compatível com boa parte do que conhecemos sobre grandes sistemas de subducção ao redor do mundo. O problema é que ela não é a única interpretação possível, porque existe uma terceira leitura. E essa terceira leitura é justamente a que torna toda esta história tão desconfortável. A terceira interpretação é a mais especulativa, e eu quero rotulá-la claramente como especulativa antes mesmo de descrevê-la, porque essa honestidade não é opcional. A terceira possibilidade é que o terremoto de 15 de maio seja um pré-abalo, um precursor, o início de uma ruptura maior, que ainda não aconteceu em algum segmento da Fossa do Japão, que continua travado, carregado, acumulando tensão sob o oceano. Sob essa leitura, o terremoto de magnitude 6,7 não seria o sistema relaxando. Seria o sistema começando a rachar antes de uma ruptura muito maior. Agora surge uma pergunta extremamente importante. Por que eu não simplesmente descarto essa hipótese como alarmismo e sigo em frente? Por que ela precisa permanecer sobre a mesa? A resposta volta diretamente ao que discutimos sobre 2011. Porque nesta mesma falha, dentro da memória moderna, isso já aconteceu antes. O terremoto de magnitude 9,0 de 2011 foi precedido por um magnitude 7,3 2 dias antes. E naquele momento, em tempo real, ninguém sabia que aquele 7,3 era um pré-abalo. Ele parecia exatamente tão ambíguo quanto o terremoto de 15 de maio parece agora.
Isso significa algo extremamente desconfortável. A hipótese de pré-abalo não pode ser descartada honestamente, porque neste sistema tectônico específico, ela já foi a resposta correta uma vez. Mas agora vem a outra metade da honestidade. Possível não significa provável. E os números estatísticos sobre isso são relativamente claros. Quando os sismólogos analisam terremotos moderados ao redor do mundo e perguntam: quantos deles acabam se tornando pré-abalos de um evento maior? A resposta normalmente cai em algo entre 5% e 10%. Ou seja, a hipótese de pré-abalo é real. Ela não é zero, mas também está muito longe de ser o cenário dominante. Em aproximadamente 90% a 95% dos casos, terremotos moderados como este não evoluem para algo maior. Eles acabam sendo apenas eventos independentes, ou redistribuições de tensão tectônica. E agora chegamos ao ponto mais desconfortável de todo este vídeo. O verdadeiro centro da discussão. Aqui está. No presente, não é possível saber qual das três interpretações está correta. Não é possível. Os dados disponíveis em 15 de maio de 2026, magnitude, profundidade, localização, proximidade temporal com abril, não conseguem separar claramente o terremoto em nenhuma das três categorias. Todas as três interpretações continuam compatíveis com as informações atuais. A única coisa capaz de revelar qual delas está correta é o que acontecerá depois. A própria sequência futura é o instrumento que fornecerá a resposta. E esse instrumento só funciona retroativamente. Eu quero dar uma imagem mental para isso porque acho que ela traduz perfeitamente o problema. Imagine que alguém entrega a você apenas um único quadro congelado de um filme. Nesse quadro, uma pessoa está suspensa no ar. E então alguém pergunta: essa pessoa está caindo? Ou está pulando? A resposta honesta é: você não consegue saber olhando apenas para um único frame. Um salto e uma queda podem parecer exatamente iguais em um instante congelado. Para descobrir qual dos dois é real, você precisa assistir aos quadros seguintes. Você precisa ver o que acontece depois. O terremoto de 15 de maio é exatamente isso. Um único frame. Uma imagem congelada de um sistema tectônico em movimento. E nós ainda não temos os quadros seguintes. E existe outra parte importante dessa metáfora. Não somos nós que controlamos quando os próximos quadros chegarão. Se o terremoto de maio for apenas um evento independente ou uma redistribuição de tensão, a confirmação virá lentamente, sem anúncio oficial, sem manchete dramática. Dias passarão, semanas passarão, meses passarão, e a ausência de algo maior lentamente confirmará retrospectivamente a interpretação calma. Mas se o terremoto de maio for realmente um pré-abalo, a confirmação virá de forma abrupta. Ela virá através de um evento maior. Não existe uma terceira opção, onde alguém aparece antecipadamente e declara com certeza absoluta o significado do terremoto. A própria sequência futura é quem decide. E, honestamente, essa é uma das partes mais difíceis da sismologia moderna para o público aceitar. Porque nós gostamos de respostas definitivas, gostamos de certezas. Mas terremotos muitas vezes não oferecem isso em tempo real. Eles oferecem apenas probabilidades, contextos e observação contínua. E eu quero ser extremamente direto com você aqui. Muitos canais escolheriam a interpretação mais assustadora apenas para manter sua atenção presa. Outros escolheriam automaticamente a interpretação mais tranquilizadora para deixar o público confortável. Mas ambas seriam formas de desonestidade, porque a realidade científica verdadeira é mais complicada que isso. Quando eu digo que a pergunta central desta noite é se a falha está liberando tensão ou acumulando algo pior, eu não estou usando isso como uma ferramenta dramática de narrativa. Estou descrevendo literalmente o estado atual da ciência. Liberação ou acúmulo. Interpretação 1 e 2 versus interpretação 3. E os dados disponíveis neste momento genuinamente ainda não conseguem decidir entre elas. A hipótese calma continua sendo a mais provável, mas ela não é garantida. E a hipótese alarmante continua improvável, mas ela também não é impossível. E qualquer pessoa que afirme ter certeza absoluta sobre o significado do terremoto em tempo real está afirmando algo que a ciência simplesmente não consegue sustentar. Agora existe um detalhe importante que torna tudo isso mais do que apenas um exercício teórico. O motivo pelo qual a hipótese de pré-abalo não pode ser descartada não é apenas o precedente de 2011. Existe outro fator. A fossa do Japão ainda possui segmentos travados. Ainda existem partes da falha que não romperam completamente.
partes que continuam acumulando energia. E a costa de Sanriku, justamente a costa diante da qual ocorreu o terremoto de maio, possui uma memória histórica extremamente longa do que essas regiões travadas são capazes de produzir quando finalmente cedem. Parte 6. A lacuna sísmica de Sanriku e a memória longa de uma costa. A costa de Sanriku não possui apenas um problema de 2011. Quero deixar isso muito claro. Seria fácil assistir às primeiras partes deste vídeo e concluir que 2011 foi uma catástrofe única. Um acidente extraordinário fora da curva histórica. Mas essa não é a realidade. Na verdade, a realidade é mais pesada do que isso. A costa de Sanriku possui um registro de séculos, até milênios, da fossa do Japão, produzindo tsunamis destrutivos repetidamente. 2011 não foi uma exceção isolada. Foi apenas o capítulo mais recente e mais extremo de um padrão muito mais antigo. Vamos percorrer rapidamente parte desse histórico porque as datas importam. Os nomes importam. Em 1896 ocorreu o tsunami Meiji Sanriku. Gerado por um terremoto offshore, ele matou milhares de pessoas e permanece registrado como um dos tsunamis mais mortais da história japonesa. Depois, em 1933, ocorreu o terremoto Showa Sanriku. Novamente, um tsunami atingiu a costa. Novamente houve destruição e mortes em grande escala. E esses são apenas os eventos relativamente recentes dentro do período histórico moderno. Se você recua ainda mais no tempo, para o registro paleossísmico preservado em sedimentos e depósitos geológicos, encontra eventos como o terremoto Jogan do ano 869, mais de 11 séculos atrás. E ainda hoje existem marcas geológicas desse tsunami preservadas no solo japonês. Então isso muda completamente a perspectiva. A costa de Sanriku não é um lugar que teve azar uma vez. Ela é uma costa posicionada diante de uma mega falha que produz terremotos tsunamigênicos repetidamente ao longo de mais de 1000 anos. E as pessoas que vivem ali sabem disso. Essa memória está incorporada na própria paisagem. Ela aparece nos gigantescos paredões costeiros construídos após diferentes tsunamis, nos exercícios regulares de evacuação e também nas chamadas pedras do tsunami, marcadores históricos esculpidos nas encostas por gerações anteriores, alertando descendentes para não construírem casas abaixo de determinadas altitudes. E eu sinceramente considero essas pedras uma das coisas mais poderosas de toda esta história. Algumas possuem centenas de anos. São inscrições deixadas por sobreviventes de tsunamis para pessoas que eles jamais conheceriam. Mensagens atravessando séculos. Não construam abaixo desta linha. Lembrem-se do grande tsunami. Terrenos altos trazem paz para filhos e netos. E eu percebo algo quase emocionante nisso, porque, em essência, essas pedras representam exatamente a mesma coisa que estamos tentando fazer aqui hoje. Pessoas olhando para um sistema perigoso, tentando descrevê-lo honestamente e transmitir esse entendimento para gerações futuras. A diferença é que hoje temos satélites, redes sísmicas e supercomputadores. Mas o impulso humano é o mesmo: observar, entender e tentar lembrar. E o mais impressionante é que, em alguns lugares, essas pedras realmente funcionaram. Existem registros documentados de comunidades que respeitaram os limites marcados pelos antigos avisos e sofreram menos danos em 2011 do que regiões que ignoraram a memória histórica e reconstruíram, perto demais do mar. E eu percebo algo profundamente importante nisso. No fundo, o objetivo de ler dados honestamente sempre foi este: sobreviver tempo suficiente para transmitir o aprendizado adiante. As pessoas que esculpiram aquelas pedras estavam fazendo exatamente o que fazemos hoje com satélites e sensores sísmicos, observando um sistema perigoso, tentando compreendê-lo e deixando sinais para o futuro. Agora precisamos introduzir outro conceito importante da sismologia: a lacuna sísmica, Seismic Gap. Aqui está a ideia básica. Uma falha enorme como a fossa do Japão não se rompe inteira ao mesmo tempo. Ela é formada por segmentos, e diferentes segmentos rompem em momentos diferentes. Quando os cientistas mapeiam quais partes da falha romperam recentemente, também conseguem identificar quais partes permanecem travadas há muito tempo. E um segmento que permanece travado enquanto as placas tectônicas continuam se movendo lentamente ao redor dele é um segmento que pode estar acumulando tensão silenciosamente. Isso é uma lacuna sísmica.
uma região potencialmente carregada de energia ainda não liberada. Sismólogos observam essas áreas da mesma forma que alguém observa uma chaleira aquecendo lentamente no fogão. Você não sabe exatamente quando ela vai apitar, mas sabe que a energia está entrando continuamente no sistema. E sabe que essa energia inevitavelmente precisará sair em algum momento. Agora preciso ser extremamente cuidadoso aqui, porque o conceito de lacuna sísmica é útil, mas também pode ser facilmente mal interpretado. Uma lacuna sísmica não é um relógio de contagem regressiva. Ela não diz exatamente quando um grande terremoto acontecerá. Na verdade, falhas tectônicas possuem um histórico bastante complicado nesse aspecto. Existem casos em que regiões consideradas atrasadas permaneceram silenciosas por décadas além do esperado. E também existem situações em que segmentos pouco observados romperam primeiro. Então, quando eu digo que a fossa do Japão ainda possui regiões travadas acumulando energia, não estou dizendo o grande terremoto é iminente. O que estou dizendo é algo mais modesto. E, honestamente, talvez até mais desconfortável, justamente por ser mais modesto. A energia realmente está sendo acumulada. O carregamento tectônico é real. A física exige que essa energia eventualmente seja liberada, mas o momento exato permanece desconhecido. A lacuna sísmica é um motivo para observação cuidadosa, não um cronograma. E isso nos traz diretamente de volta ao terremoto de 15 de maio. Porque um terremoto moderado diante de uma costa como Sanriku, em uma falha que ainda possui segmentos travados offshore, passa a funcionar como um indicador parcial do estado do sistema. Uma pequena leitura dentro de uma máquina tectônica gigantesca. E eu acho importante colocar isso em perspectiva energética real. Vamos fazer as contas de maneira simples. O terremoto de 15 de maio foi magnitude 6,7. O terremoto de 20 de abril foi magnitude 7,5. Na escala logarítmica, isso significa que o terremoto de abril liberou aproximadamente 15 vezes mais energia que o de maio. E o terremoto de 2011 foi magnitude 9.0, centenas de vezes mais energético que o evento de maio. Centenas. Então, quando eu descrevo o terremoto de 15 de maio como poderoso, estou escolhendo essa palavra cuidadosamente. Magnitude 6,7 é genuinamente poderoso. Não é um pequeno tremor. Não é algo trivial. É um terremoto sério, mas eu não o chamo de gigantesco ou apocalíptico. E isso é deliberado, porque ao lado de um 7,5 e principalmente ao lado de um 9,0, esses termos seriam desonestos. A descrição mais precisa do terremoto de maio é esta. Um terremoto moderado e poderoso cujo significado vem principalmente da localização e do momento em que ocorreu, não apenas do tamanho bruto da magnitude. E eu percebo algo importante aqui. Canais que exageram constantemente as palavras acabam destruindo a escala real das coisas. Se tudo é catastrófico, então nada mais possui contexto verdadeiro. E em ciência, contexto é tudo. Agora preciso fazer uma pequena pausa porque existe outro elemento que começou a circular junto com este terremoto. E quero lidar com isso antes que ele fique pairando sem resposta. No mesmo dia do terremoto de 15 de maio, a Terra também estava passando por uma tempestade geomagnética moderada, nível G2. E eu já consigo prever exatamente o que algumas pessoas vão fazer com essa coincidência. Algumas pessoas inevitavelmente vão olhar para os dois eventos, a tempestade geomagnética e o terremoto, e tentar conectar os pontos. Vão dizer que a atividade solar ativou a falha, que o Sol desencadeou o terremoto, que existe uma relação causal escondida entre os dois fenômenos. Então vamos responder isso diretamente. Os dois eventos são reais. A tempestade geomagnética realmente aconteceu. O terremoto realmente aconteceu. Mas não existe mecanismo físico estabelecido conectando uma tempestade geomagnética moderada a um mega terremoto de subducção. E quando você faz as contas energéticas reais, a diferença de escala é absurda. A energia necessária para mover uma mega falha travada como a fossa do Japão é gigantesca. Estamos falando de tensões acumuladas ao longo de milhares de anos de movimento tectônico contínuo. Uma tempestade geomagnética G2 simplesmente não possui energia suficiente para interferir nesse processo em escala significativa. Então aqui está a conclusão direta. Os dois eventos ocorreram no mesmo dia. Isso não significa que estejam conectados. E eu percebo algo importante nisso. O cérebro humano naturalmente procura padrões, especialmente durante eventos assustadores. Mas coincidência temporal não é automaticamente causalidade.
Agora quero voltar imediatamente para a costa de Sanriku, porque é ali que a verdadeira história continua. Quando falamos sobre lacunas sísmicas e segmentos travados, é extremamente importante evitar um erro de interpretação. O fato de existirem regiões ainda carregadas na fossa do Japão não significa que um grande terremoto seja iminente. Não é isso que a ciência diz, e também não é isso que eu estou dizendo. Os segmentos travados são o motivo pelo qual a vigilância existe. São o motivo pelo qual o Japão mantém uma das redes sísmicas mais densas do planeta. São o motivo pelo qual o sistema de Mega Quake Advisory foi criado. E são o motivo pelo qual um terremoto moderado nesta região merece atenção cuidadosa. Não porque ele prove que algo catastrófico está vindo, mas porque ele acontece dentro de um sistema comprovadamente capaz de produzir catástrofes. E eu sinceramente acredito que olhar para isso em escala histórica ajuda muito a colocar as coisas em perspectiva. A costa de Sanriku vem convivendo com a fossa do Japão há mais de 1000 anos. As pessoas que construíram as pedras do tsunami estavam fazendo exatamente o mesmo exercício que estamos fazendo agora, observando um sistema perigoso, registrando padrões, tentando transmitir entendimento adiante. O terremoto de 15 de maio de 2026 é apenas o capítulo mais recente de um registro que seres humanos vêm construindo há séculos. Nós não somos os primeiros a olhar para esta falha e perguntar: o que ela está fazendo agora? Somos apenas a geração mais recente tentando interpretar os sinais. E isso nos traz diretamente de volta à pergunta central deste vídeo. Porque a existência dessas regiões travadas offshore é justamente o motivo pelo qual a hipótese de pré-abalo não pode ser descartada completamente. Se toda a fossa do Japão tivesse liberado completamente sua energia em 2011, então um magnitude 6,7 hoje provavelmente seria apenas uma réplica rotineira. Mas essa não é a realidade geológica. Ainda existe energia acumulada em partes da falha. Ainda existem segmentos carregados. E o terremoto de maio ocorreu dentro desse contexto. Então a pergunta liberação ou acúmulo não é paranoia. É uma pergunta tectonicamente legítima. O sistema possui capacidade comprovada para produzir eventos extremos. O que ainda não sabemos é o que exatamente este terremoto representa dentro desse sistema. E aqui está algo interessante. Se tudo isso parece um problema exclusivamente japonês, uma história isolada da fossa do Japão, então eu quero que você olhe para o que estava acontecendo no mesmo dia, cerca de 4.000 quilômetros ao sul, porque em 15 de maio, outro terremoto moderado atingiu outro sistema perigoso, desta vez abaixo da superfície do Mar de Bismarck. E esse segundo evento estava levantando exatamente a mesma pergunta. Parte 7. O vulcão escondido sob o Mar de Bismarck. Enquanto os sismólogos japoneses tentavam interpretar o terremoto próximo da costa de Sanriku, um terremoto moderado próximo da Papua Nova Guiné estava produzindo o mesmo dilema científico. E quero deixar isso claro imediatamente. Isto não é uma mudança de assunto. É a mesma história acontecendo em outro lugar. A conexão entre a fossa do Japão e o Mar de Bismarck não é física. Os eventos não estão ligados tectonicamente entre si. A conexão é conceitual. 2 sistemas perigosos, 2 terremotos moderados. A mesma pergunta sem resposta. O sistema está liberando tensão ou caminhando para algo maior? Aqui está o segundo evento. Em 15 de maio, um terremoto raso de magnitude 5,4 ocorreu aproximadamente 119 quilômetros ao sul-sudeste de Lorengau, na Papua Nova Guiné, a cerca de 10 quilômetros de profundidade. E 10 quilômetros é raso, muito raso. Mas a localização é o que realmente transforma esse terremoto em algo interessante, porque ele ocorreu próximo de um vulcão submarino atualmente em erupção. E se você acompanha o Alerta do Cosmos recentemente, provavelmente já conhece esse vulcão. Nós dedicamos um vídeo inteiro a ele poucos dias atrás. O vulcão submarino do centro do Mar de Bismarck. Uma abertura vulcânica localizada a aproximadamente 1.300 metros abaixo da superfície do oceano. E aqui está a parte impressionante dessa história. Antes deste mês, o vulcão estava praticamente silencioso havia mais de meio século. Sua única erupção catalogada anteriormente ocorreu em 1972. 5 décadas de dormência. 54 anos de silêncio. E então, neste mês, o silêncio terminou. No vídeo anterior sobre o vulcão, eu disse que esse era um sistema que precisávamos observar cuidadosamente.
E esta parte do vídeo de hoje é, em muitos sentidos, a continuação daquela história. O terremoto de magnitude 5,4 é o novo desenvolvimento. É o próximo capítulo. Agora quero desacelerar por um momento porque existe algo importante sobre vulcões que passam décadas adormecidos antes de despertar novamente. Quando um sistema assim retorna à atividade, os cientistas praticamente não possuem uma linha de base moderna para a comparação. Ninguém vivo acompanhou o comportamento completo desse vulcão em tempo real antes. A erupção de 1972 foi observada usando instrumentos muito mais limitados do que os atuais. Então, quando o vulcão voltou a despertar este mês, ele não despertou dentro de um sistema bem compreendido. Ele despertou quase dentro de um vazio de dados. E eu percebo algo fascinante aqui. Isso é muito parecido com o problema do terremoto japonês. No Japão, o desafio é que um terremoto moderado não consegue dizer sozinho se representa alívio ou acúmulo de tensão. Aqui, o desafio é que um vulcão reativado após meio século não consegue dizer sozinho se sua atividade atual é rotineira ou o início de algo escalando. Os dois casos são essencialmente tentativas de interpretar sistemas que se recusam a revelar claramente o próprio significado. Agora existe outra dificuldade importante com este vulcão. Nós não conseguimos vê-lo diretamente. Ele está mais de 1 quilômetro abaixo da superfície do oceano. Não existem câmeras monitorando continuamente a abertura vulcânica. Não existem estações instrumentadas em tempo real instaladas sobre ele. Tudo o que sabemos sobre esta erupção vem de sinais indiretos. Nós observamos os efeitos na superfície e tentamos inferir o que está acontecendo nas profundezas. Então vamos falar sobre esses sinais, porque eles são literalmente a única forma de enxergar o vulcão. O primeiro sinal é a pluma eruptiva. Satélites detectaram uma coluna de vapor e cinzas subindo da região da erupção e alcançando cerca de 3.000 metros de altitude. Quase 10.000 pés, uma enorme coluna subindo do oceano, acima de um vulcão escondido mais de 1 quilômetro abaixo da água. O segundo sinal é a própria coloração do mar. Imagens de satélite detectaram uma gigantesca área de água descolorida sobre a região da erupção. A área mede aproximadamente 9 km por 11 km. Isso não é uma pequena mancha. É uma perturbação oceânica massiva. O terceiro sinal é a cinza vulcânica. As nuvens de cinza chegaram a cerca de 14.000 pés de altitude e começaram a se deslocar para o noroeste. E então chegamos ao quarto sinal. O sinal que, honestamente, mais aumentou minha preocupação em relação a este sistema. Pedra-pomes. Relatos começaram a indicar o aparecimento de pedra-pomes flutuando na superfície. E quero explicar rapidamente por que isso importa. Porque a pedra-pomes não surge de uma erupção fraca e passiva. Pedra-pomes é rocha vulcânica extremamente rica em bolhas de gás. Tão cheia de gás que consegue flutuar na água. E o aparecimento dela revela algo muito específico. Magma rico em gases está fragmentando violentamente abaixo do oceano. Isso significa que a erupção não está apenas liberando vapor. Existe energia eruptiva real envolvida. Existe também uma dimensão aeronáutica importante nesta história. E ela merece atenção porque talvez seja a consequência prática mais imediata da erupção neste momento. O Darwin Volcanic Ash Advisory Center vem emitindo avisos repetidos sobre as cinzas produzidas pelo vulcão. O centro de Darwin é responsável por monitorar riscos de cinzas vulcânicas em uma enorme região do Pacífico, incluindo Papua Nova Guiné, Indonésia e partes das Filipinas. E aqui está o motivo pelo qual esses avisos são levados tão a sério. Cinza vulcânica não é fumaça comum. Fumaça é relativamente macia. Cinza vulcânica é formada por fragmentos microscópicos de rocha e vidro. Ela é extremamente agressiva para aeronaves. Pode entrar nos motores a jato, pode desgastar componentes internos, pode riscar e opacificar para-brisas. E, em casos extremos, pode até causar falhas sérias durante o voo. Então, quando o centro de Darwin emite alertas repetidos, isso significa que a nuvem eruptiva está sendo tratada como um risco real para a aviação. E eu percebo algo interessante nisso. Os especialistas em aviação estão fazendo exatamente o mesmo tipo de leitura indireta que estamos discutindo ao longo deste vídeo inteiro. Eles não conseguem enxergar diretamente o vulcão submarino. Então observam sinais secundários. A altura da pluma, movimento das cinzas, mudanças na água. E a partir desses sinais tomam decisões concretas, redirecionar voos.
alterar rotas, evitar determinadas áreas do céu. No fundo, este vídeo inteiro trata exatamente disso. Como interpretar sistemas perigosos que não conseguimos observar diretamente. Agora vamos conectar o terremoto de magnitude 5,4 novamente à pergunta central desta noite. Porque o terremoto próximo de Lorengau é, essencialmente, a versão do Mar de Bismarck do terremoto japonês de magnitude 6,7. Um terremoto moderado, inserido dentro de um sistema muito maior, ativo e potencialmente perigoso, e levantando exatamente a mesma dúvida. O sistema está liberando tensão ou caminhando para algo mais grave? E honestamente, no caso do Mar de Bismarck, essa pergunta talvez seja ainda mais difícil. Porque inevitavelmente existe uma comparação que já começou a surgir na mente das pessoas. Tonga, parte 8. Isso poderia virar outro Tonga? Muitas pessoas já começaram a perguntar isso diretamente. Então eu também vou perguntar diretamente. O que está acontecendo no Mar de Bismarck poderia evoluir para algo semelhante à erupção de Hunga Tonga? A resposta honesta possui duas partes, e você precisa das duas, porque qualquer uma delas isoladamente produz uma visão distorcida da situação. Primeiro, a parte tranquilizadora. Um evento do porte de Hunga Tonga não está previsto, nem confirmado. E, estatisticamente, seria o cenário raro, não o cenário esperado. A esmagadora maioria das erupções submarinas em arcos vulcânicos começa exatamente desse jeito. Pluma, cinzas, água descolorida, atividade sísmica. E depois diminui gradualmente ao longo de dias ou semanas. Esse é o comportamento mais comum. Então, se você está esperando que eu diga que uma catástrofe gigantesca é iminente, não é isso que os dados indicam. O cenário mais provável continua sendo uma redução gradual da atividade. Mas agora vem a segunda metade da resposta, a parte que exige atenção real. O ambiente tectônico e vulcânico do Mar de Bismarck é genuinamente perigoso. E o motivo não é que um terremoto 5,4 seja, sozinho, um grande gerador de tsunami. Quero ser extremamente preciso aqui. Terremotos moderados como esse normalmente não deslocam volume suficiente do fundo oceânico para criar grandes tsunamis. Os tsunamis verdadeiramente destrutivos costumam nascer de megaterremotos de subducção, capazes de levantar enormes áreas do leito marinho. Então, o perigo principal não é o terremoto de magnitude 5,4 isoladamente. O perigo é outra coisa, o terremoto como gatilho. Porque tremores sísmicos podem destabilizar encostas submarinas, podem abrir fraturas em sistemas vulcânicos ativos, podem alterar caminhos por onde magma e gases estão circulando. E o terremoto aconteceu exatamente em um sistema onde magma já está se movendo, onde o vulcão já está em erupção, e onde o sistema inteiro já se encontra instável. Esse é o verdadeiro motivo de atenção. E aqui está o ponto realmente importante sobre Hunga Tonga. O motivo pelo qual aquela erupção se tornou tão extrema não foi apenas o magma. Foi a interação entre magma, gases e enormes volumes de água oceânica. Quando o magma ascendente encontra água sob determinadas condições de pressão, o resultado pode se transformar em uma fragmentação explosiva violentíssima. É isso que torna certas erupções submarinas tão perigosas. Não apenas a lava, mas a expansão explosiva de vapor. E o sistema do Mar de Bismarck possui alguns ingredientes semelhantes. Vulcão submarino, magma rico em gases, sismicidade recente, pluma eruptiva, pedra pómez. Tudo isso é real, mas aqui está a parte igualmente importante. Até este momento, não existem sinais observacionais indicando uma escalada rumo a um evento do porte de Hunga Tonga. Não existe uma coluna eruptiva atingindo dezenas de quilômetros de altitude. Não existem ondas de pressão atmosférica atravessando o planeta. Não existe deslocamento oceânico maciço detectado. Então a resposta cientificamente honesta continua sendo: o ambiente merece atenção séria, mas os dados atuais não sustentam um cenário apocalíptico. E eu percebo algo importante aqui. Isso é praticamente idêntico ao problema do Japão. Nos dois casos, a interpretação mais provável continua sendo a mais moderada. Mas em ambos os casos existe um contexto físico real que impede descartar completamente cenários piores. Então o trabalho correto não é entrar em pânico. E também não é ignorar os sinais. O trabalho correto é monitorar, observar
Atualizar interpretações conforme novos dados chegam. Exatamente como cientistas reais fazem. Agora quero mostrar uma conexão conceitual ainda mais profunda entre o Japão e o Mar de Bismarck. Porque, em certo sentido, ambos os eventos tratam da mesma coisa. Sistemas naturais armazenando energia por longos períodos e liberando essa energia em episódios curtos e violentos. Na fossa do Japão, a energia vem do movimento contínuo das placas tectônicas. Décadas ou séculos de tensão acumulada. No Mar de Bismarck, a energia vem do magma ascendente, dos gases dissolvidos e da pressão vulcânica acumulada abaixo do oceano. Mas em ambos os casos, a pergunta central permanece a mesma. Estamos vendo liberação controlada ou escalada? E eu sinceramente acredito que essa seja uma das perguntas mais difíceis da ciência da Terra moderna, porque o planeta raramente anuncia claramente o significado dos próprios sinais. Ele apenas produz sinais. Nós é que tentamos interpretá-los. E essa interpretação sempre acontece em tempo real, com informação incompleta, enquanto o sistema ainda está em movimento. Agora quero fazer uma pausa rápida porque existe outro detalhe importante sobre o vulcão do Mar de Bismarck que poucas pessoas perceberam. A erupção atual não começou do nada absoluto. Nos meses anteriores já existiam pequenos sinais de inquietação na região. Atividade sísmica menor. Mudanças sutis no comportamento hidroacústico. Pequenas anomalias detectadas por satélite. Nada dramaticamente óbvio, mas sinais suficientes para que alguns vulcanólogos começassem a prestar mais atenção ao sistema. E isso também possui um paralelo interessante com a fossa do Japão. Grandes sistemas raramente passam de completamente silenciosos para catástrofe máxima instantaneamente. Normalmente existem pequenos sinais intermediários. O problema é que esses sinais costumam ser ambíguos. E ambiguidade é justamente o tema central deste vídeo inteiro. O terremoto de 15 de maio no Japão é ambíguo. O terremoto de 5,4 no Mar de Bismarck também é ambíguo. A atividade eruptiva atual ainda é ambígua. Nada disso possui um rótulo definitivo grudado na superfície dizendo: isto é seguro. Isto vai escalar. E eu percebo algo profundamente humano nisso. Porque nós fomos treinados culturalmente a procurar certezas absolutas. Mas sistemas naturais complexos raramente oferecem isso. Eles oferecem probabilidades, padrões, tendências e observação contínua. Na verdade, muitas vezes o trabalho mais difícil da ciência não é descobrir respostas. É aprender a conviver honestamente com incerteza, sem preencher os espaços vazios com fantasia. Isso nos leva ao ponto final desta noite. Porque existe uma enorme diferença entre respeito científico pelo risco e paranoia. E eu acredito que muita gente perdeu essa distinção nos últimos anos. Parte 9. Respeito pelo risco sem cair em paranoia. Existe uma linha extremamente fina entre vigilância racional e medo irracional. E honestamente, eu acredito que muitas discussões sobre terremotos, vulcões e desastres naturais acabam cruzando essa linha sem perceber, porque sistemas naturais perigosos criam uma tentação constante. A tentação de transformar toda a anomalia em prenúncio de catástrofe, toda nuvem em sinal apocalíptico, todo terremoto moderado em o começo do grande. E o problema é que o cérebro humano recompensa esse comportamento. Narrativas extremas capturam a atenção. Medo captura a atenção. Mas a atenção não é a mesma coisa que entendimento. Na verdade, muitas vezes acontece o contrário. Quanto mais emocionalmente carregada fica a interpretação, menos claramente conseguimos enxergar os dados reais. E eu percebo algo importante quando observo comunidades costeiras, como as da região de Sanriku. As pessoas que realmente convivem com o risco raramente vivem em pânico constante. Elas vivem em preparação. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Pânico é desorganizado. Preparação é estruturada. Pânico consome energia emocional. Preparação constrói sistemas. A costa de Sanriku não respondeu a 2011 vivendo em histeria permanente. Ela respondeu construindo paredões maiores, mudando bairros para terrenos elevados, mantendo rotas de evacuação, preservando memória histórica, treinando respostas de emergência. Isso é respeito pelo risco. E eu sinceramente acho que essa distinção é uma das lições mais importantes de todo este vídeo. Porque respeito pelo risco significa aceitar duas ideias ao mesmo tempo. Primeira, sistemas como a fossa do Japão e o Mar de Bismarck são genuinamente perigosos. Eles realmente possuem capacidade de produzir desastres extremos. Segunda,
O fato de um sistema ser perigoso não significa que todo sinal intermediário seja automaticamente o começo de uma catástrofe. As duas afirmações são verdadeiras simultaneamente. E manter essas duas ideias equilibradas talvez seja uma das tarefas mais difíceis da comunicação científica moderna. Agora quero voltar rapidamente às 3 interpretações do terremoto de 15 de maio. Evento independente, redistribuição de tensão ou pré-abalo. Aqui está algo extremamente importante. Mesmo que a terceira hipótese esteja errada, e estatisticamente ela provavelmente está, ainda assim existe valor enorme em observar cuidadosamente o sistema, porque monitoramento não é histeria. Observar uma falha perigosa não significa prever automaticamente o pior cenário. Significa apenas reconhecer honestamente a natureza do sistema. O Japão mantém uma das redes sísmicas mais avançadas do planeta justamente porque entende isso. Não porque o país espere um mega terremoto toda semana, mas porque sabe que vive ao lado de uma mega falha real. E eu percebo que exatamente a mesma lógica vale para o vulcão do Mar de Bismarck. Monitorar a erupção não significa assumir que outro Hunga Tonga está vindo. Significa apenas reconhecer que vulcões submarinos ativos merecem observação séria. E existe outra coisa importante aqui. Grande parte da ciência moderna de desastres funciona precisamente porque sistemas perigosos são observados continuamente, mesmo quando nada extremo está acontecendo. As redes sísmicas japonesas não foram construídas depois de 2011. Elas já existiam antes. Os sistemas hidroacústicos usados para monitorar vulcões submarinos não aparecem magicamente durante uma crise. Eles operam continuamente, porque a única maneira de reconhecer mudanças reais em um sistema é primeiro entender como ele se comporta normalmente. E isso nos leva a algo que eu considero profundamente interessante sobre as pedras do tsunami em Sanriku. Aquelas pedras não eram profecias. Elas eram memória observacional. Elas não diziam, um tsunami acontecerá exatamente nesta data. Elas diziam, isto já aconteceu antes, não ignorem. E honestamente, talvez essa seja a postura mais inteligente possível diante de sistemas naturais perigosos. Nem paranoia, nem negação, memória, observação e adaptação contínua. Agora quero voltar a algo que mencionei rapidamente no começo desta noite. A ideia de que o futuro é quem dá nome aos terremotos. Porque eu sinceramente acredito que essa talvez seja a parte mais desconfortável e mais fascinante de toda esta história. Em 9 de março de 2011, o terremoto de magnitude 7,3 não parecia um pré-abalo, parecia apenas um terremoto. Foi o evento de 11 de março que retroativamente transformou aquele 7,3 em algo diferente. O futuro reescreveu o significado do passado, e isso continua sendo verdade hoje. Se nada maior acontecer após o terremoto de 15 de maio de 2026, então provavelmente lembraremos dele como apenas um terremoto moderado dentro de uma sequência sísmica ativa na fossa do Japão. Talvez uma redistribuição de tensão após o evento de abril, talvez apenas um evento independente. Mas se um terremoto significativamente maior ocorrer depois, então o significado de 15 de maio mudará instantaneamente. As pessoas olharão para trás e dirão, aquele foi o pré-abalo. Mesmo que hoje, neste exato momento, ninguém possa afirmar isso honestamente. E eu percebo algo profundamente importante nisso. Grande parte da interpretação humana funciona exatamente da mesma maneira. Nós constantemente damos sentido ao passado, usando informações que só aparecem depois. É assim que memória funciona. É assim que história funciona. E também é assim que sismologia frequentemente funciona. O problema é que seres humanos odeiam viver dentro dessa zona intermediária de incerteza. Nós queremos respostas imediatas. Queremos saber. O que isso significa? Estamos seguros? Algo pior está vindo? Mas sistemas tectônicos raramente respondem perguntas humanas em tempo real. Eles apenas continuam se movendo. E acho importante dizer algo diretamente para qualquer pessoa assistindo este vídeo do Japão, ou da costa do Pacífico em geral. O objetivo deste vídeo não é assustar você. Também não é tranquilizar artificialmente você. É simplesmente mostrar honestamente onde os dados terminam e onde a incerteza começa. Porque eu acredito que respeito genuíno pelo público significa exatamente isso. Não esconder risco real, mas também não preencher espaços vazios com dramatização. E existe outra coisa extremamente importante sobre o Japão especificamente. O país talvez seja uma das sociedades mais preparadas do planeta
para lidar com terremotos e tsunamis. Sistemas de alerta precoce, treinamentos regulares, infraestrutura sísmica avançada, paredões costeiros, rotas de evacuação, educação pública, décadas de investimento contínuo. Nada disso elimina o risco, mas reduz enormemente a vulnerabilidade. E eu percebo algo quase paradoxal nisso. As sociedades mais resilientes diante de desastres naturais geralmente não são aquelas que fingem que o perigo não existe. São aquelas que aceitam realisticamente o perigo e constroem sistemas ao redor dessa realidade. Exatamente como as cidades de Sanriku fizeram depois de 2011. Agora vamos conectar isso uma última vez ao Mar de Bismarck, porque o vulcão submarino próximo da Papua Nova Guiné nos ensina algo semelhante. O objetivo do monitoramento vulcânico não é prever perfeitamente cada erupção. Isso simplesmente não é possível em sistemas complexos. O objetivo é detectar mudanças, reconhecer escaladas reais, ganhar tempo, melhorar a resposta, reduzir surpresa. E eu sinceramente acredito que isso descreve muito bem a relação moderna da humanidade com sistemas naturais perigosos. Nós não controlamos tectônica de placas, não controlamos vulcões, não controlamos megafalhas, mas podemos observar melhor do que qualquer civilização anterior. Podemos compartilhar informação globalmente em tempo real. Podemos aprender com registros históricos. Podemos construir memória coletiva. E talvez isso seja exatamente o que as pedras do tsunami estavam tentando fazer, muito antes da existência de satélites e supercomputadores. Elas eram uma tecnologia de memória, uma forma de transmitir experiência através do tempo. E, em certo sentido, este vídeo inteiro é apenas uma versão moderna da mesma ideia. Parte 10. O que acontece agora? Então, onde isso tudo nos deixa? Esta noite. Aqui está a resposta mais honesta que consigo dar. A fossa do Japão continua ativa. O terremoto de magnitude 6,7 de 15 de maio foi real. O terremoto de magnitude 7,5 de abril foi real. A sequência tectônica é real. Os segmentos travados offshore ainda existem. A memória histórica da costa de Sanriku é real. Tudo isso é verdade simultaneamente. Mas também é verdade que, neste momento, não existe confirmação de que um grande terremoto seja iminente. Não existe evidência conclusiva de que o evento de maio seja um pré-abalo. E, estatisticamente, a interpretação mais calma continua sendo a mais provável. Então, o que acontece agora? Monitoramento. É isso que acontece agora. Sismólogos continuarão observando padrões de réplicas, mudanças na distribuição de tensão, microatividades, deformações crustais detectadas por GPS, mudanças no comportamento da falha. No Mar de Bismarck, vulcanólogos continuarão observando plumas, cinzas, sinais hidroacústicos e possíveis mudanças na intensidade eruptiva. E o significado real desses eventos será revelado gradualmente, pela própria continuidade ou ausência de continuidade da atividade futura. E eu percebo algo importante nisso. O planeta quase nunca entrega respostas completas imediatamente. Ele revela significado lentamente, camada por camada, evento após evento, dado após dado. E honestamente, talvez a parte mais difícil da ciência seja aprender a esperar, sem inventar conclusões prematuras. Agora quero terminar esta noite exatamente onde começamos, com uma pergunta. A falha está liberando pressão ou acumulando algo pior? A resposta verdadeira é: ainda não sabemos. E qualquer pessoa que afirme saber com absoluta certeza está ultrapassando aquilo que os dados realmente permitem concluir. Mas existe algo que nós sabemos. Sabemos que sistemas perigosos merecem observação séria. Sabemos que memória histórica importa. Sabemos que a preparação importa. E sabemos que a diferença entre respeito científico pelo risco e paranoia continua sendo extremamente importante. Porque ignorar sinais reais é perigoso, mas transformar toda a incerteza em apocalipse também é. As pedras do tsunami em Sanriku não diziam às pessoas para viverem aterrorizadas. Também não diziam para ignorarem o oceano. Elas diziam algo muito mais equilibrado. Lembrem-se, observem, não esqueçam o que já aconteceu antes. E eu, sinceramente, acredito que essa continua sendo uma das lições mais inteligentes que seres humanos já deixaram uns para os outros. O terremoto de 15 de maio de 2026 pode acabar sendo lembrado como apenas um terremoto moderado dentro de uma sequência sísmica comum. Ou talvez, no futuro, ele receba um significado diferente. Hoje, nós ainda não sabemos qual dessas histórias será verdadeira. E essa incerteza não é uma falha da ciência. Na verdade,
ela é exatamente o motivo pelo qual ciência honesta existe. Porque ciência real não significa fingir possuir certeza absoluta. Significa observar cuidadosamente o mundo real, mesmo quando o mundo real ainda não decidiu revelar todas as respostas. E talvez essa seja a conexão mais profunda entre os sismólogos modernos, os vulcanólogos do mar de Bismarck, e as pessoas que séculos atrás esculpiram pedras de tsunami nas colinas de Sanriku. Todos estavam tentando fazer exatamente a mesma coisa: ler sinais, separar medo de evidência e transmitir entendimento adiante antes que a próxima onda chegasse.